prazer enorme participar deste Momento OEB, em parceria com a FIA, é, e que já é uma parceria que vem sendo fortalecida nesses últimos anos. O professor Almir tem trazido palestrantes, professores e professoras de altíssimo nível que muito têm enaltecido tanto a Ordem dos Economistas do Brasil quanto a FIA, e principalmente o Procede, que é coordenado pelo professor Almir, que é um expoente, diga-se de passagem, na FIA, né? Fundação Instituto de Administração. Consegui chegar a tempo, né? Eu um mês e pouco ali com meus familiares, filha e netos lá na Espanha, irmã, e tenho o prazer de estar presente neste momento importantíssimo, né? Que é a palestra do nosso querido professor. É, e eu gostaria muito que o nosso querido Barnabé estivesse presente para apresentar o seu filho, né? Do palestrante. É, o palestrante é um renomado médico que atua na cidade de Maceió, principalmente lá na nossa querida Alagoas, onde nosso querido presidente do Corecon está presente, né? Digo ao professor que faça um relato breve do nosso querido palestrante e tenho a certeza que teremos uma brilhante palestra sobre a aplicação das inovações tecnológicas, inteligência artificial na área da saúde, sendo que o palestrante, repito, é um profissional, um operador da área da saúde. Com a palavra, o professor Almir. Ok, muito obrigado, professor Manolo. Como disse, seria muito importante que o nosso nobre professor Barnabé, vice-presidente da ODE, estivesse aqui nesse momento, mas deve ter havido algum problema de conexão. O nosso convidado, o professor de hoje, é o professor Dr. Luiz Guilherme Camargo de Almeida, como disse o professor Manolo, médico renomado, nefrologista com certificação da Sociedade Brasileira de Nefrologia, médico clínico também com certificação da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Atualmente é presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica Regional de Alagoas e também é membro do Conselho Regional de Medicina de Alagoas, como conselheiro. Atuou como diretor sociocultural e de intercâmbio, membro do Conselho Científico da Sociedade de Medicina de Alagoas, federado da Associação Médica Brasileira, é também representante em Alagoas do Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu vou sintetizar, professor, senão nós não vamos ficar tarde aqui lendo seu currículo, tá bem? Além de CEO e fundador da W Life Sapiens Center, do grupo de atenção à hipertensão e síndrome metabólica. O professor Luiz Guilherme nos brinda nesta tarde já com a aula sobre a inteligência artificial aplicada ao campo da saúde, apesar de estar na ordem dos economistas, sabendo que a saúde é algo que nos interessa a todos, e esse tema em especial, com a presença do professor Luiz Guilherme, será uma aula, sem dúvida, muito importante. Professor Luiz Guilherme, o microfone está com você, e muito obrigado mais uma vez pela gentileza da sua presença e ter aceitado o nosso convite. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, professor Almir e professor Manolo, de briefing antes de mim, que responsabilidade. Muito obrigado mesmo por estar presente. Não tenho nem como alongar isso depois dessa. Meu nome é Luiz Guilherme, sou médico clínico geral e nefrologista. Aqui eu faço um adendo, porque a expressão clínico geral parece que ela foi mal usada no Brasil e as pessoas confundem o especialista em adulto, que é o clínico geral, com o médico generalista, que é aquele sem especialidade médica.
Como pediatra é o clínico de criança, o geriatra é de idosos, o adulto ele é do escopo da clínica médica. E sou nefrologista também. A parte mais interessante do meu currículo, professores, é que eu moro na Praia do Francês há mais de 10 anos, e eu acho que é o que tem interesse e importante nisso tudo. Como o professor disse, representante de Alagoas, tanto no departamento de cardiologia, apesar de nefrologista, conselheiro regional e representante científico em demais ordens, e sou nefrologista no Hospital do Coração Alagoano, professor Adib Jatene. Tenho conflito de interesse com essa aula. Esses são os hospitais particulares que eu trabalho, e o meu declaração de conflito de interesse principal é porque eu sou CEO e founder da W Life Science Center, Sapiens Center, e conselheiro científico em inovação digital e cannabis medicinal no Instituto Mundaka, que são duas clínicas que eu trabalho e eu vou citá-las. Por isso está declarado aqui o meu conflito de interesse. Para começar, vamos concentrar, e para concentrar a gente precisa aquecer o cérebro. Para aquecer o cérebro, a gente começa lendo algumas frases e prestando muita atenção em cada palavra, usando o nosso cérebro de carbono por enquanto. A inovação tecnológica está mudando de maneira com que tratamos e diagnosticamos as doenças, oferecendo novas oportunidades, tanto para médicos quanto para pacientes. Já a inteligência artificial está revolucionando diagnósticos e tratamentos, trazendo mais precisão e eficiência nas decisões médicas. Já que estamos entre economistas e a perspectiva econômica, o uso estratégico dessas tecnologias permite uma gestão mais eficiente de recursos na saúde, algo que impacta diretamente o sistema como um todo, economizando tempo, dinheiro e, principalmente, salvando vidas. Eu vou pedir licença, eu sei que vocês já sabem, mas eu uso essa aula para os alunos de medicina também. Então, eu vou contar um pouquinho brevemente da história. Começamos com Alan Turing, em 1950, tentando fazer a interação entre homem e inteligência, que ele chamava de máquina ainda, tentando fazer a interação com jogos de raciocínio lógico como xadrez. Ativada em 4 de agosto de 1997, a Skynet torna-se autoconsciente 25 dias depois. Inicia uma guerra nuclear, aniquila milhões de pessoas. É claro que isso é o filme Exterminador do Futuro, que foi feito em 1985. Mas o que aconteceu de verdade? Em 10 de fevereiro de 96, o IBM Deep Blue vence o Garry Kasparov, maior xadrezista sapiens vivo. 14 e 16 de fevereiro de 2011, o IBM Watson vence 2 humanos, maiores especialistas no Jeopardy. É um jogo tipo passa-repassa, paredão do Hulk, que eram jogos de humanidades, de perguntas sociais humanas. E o computador foi melhor que os maiores humanos conhecedores de humanidades e cotidiano. Mas aí vem a vitória do autoaprendizado. Em 7 de dezembro de 17, o AlphaZero do Google vence o Stockfish no jogo de xadrez. O Stockfish é melhor que o Deep Blue que venceu do Kasparov, porque o Stockfish era um jogo de rede. Então ele aprendeu a jogar xadrez com milhões de pessoas humanas em rede. Então o aprendizado do Stockfish era baseado no humano. O AlphaZero não sabia jogar xadrez. Foi dado a ele as regras e em 4 horas o autoaprendizado deixou apto para jogar e vencer do Stockfish 8. E ali embaixo a Sarah Connor, né, do Terminator, olhando bem para você, ficando amiguinho da IA. Em 1992, o poeta gaúcho Humberto Gessinger escreve o seguinte verso: deve ser o que chamam um túnel do tempo. Ano 2000 era futuro, há pouco tempo atrás. Há uma luz no fim do túnel. Há uma luz no fim do túnel, e não é um trem na contramão. Eterna luz em fuga. 1992.
Mas agora vamos falar na saúde mesmo, que é o que a gente veio fazer aqui. Qual é o papel da IA e da inovação em saúde? Vamos começar falando dos processos. Automação de processos, análises de exames laboratoriais e de imagem com maior precisão e maior rapidez. Isso gera redução de custos e aumento da precisão. Aqui eu trouxe para vocês alguns tipos de IA já consolidadas, já usadas cotidianamente. Esse Fast Laudo é do meu amigo Alex, do interior de São Paulo, Luchiari, que consegue analisar várias medidas de pressão arterial e dar uma perspectiva de dias de hipertensão arterial sobre a pressão arterial do paciente. A Laudite, vocês vão ver eu falar dela mais tarde, porque ela foi uma das primeiras para dar laudo de ultrassom e de tomografia. O radiologista falava no gravador, ela transcrevia e transformava em laudo técnico. A Mais Laudo é um hub de tecnologias e o laudo de 24 horas é para eletro à distância. Médicos que estão em lugares distantes conseguem laudo de eletrocardiograma feitos por cardiologistas à distância. Não tem como falar de inovação em medicina sem falar do WhatsApp. Olha aqui, esses são prints de WhatsApp meu. Como que a interação entre médicos, entre preceptoria, entre médicos mais e menos experientes, contribuem diretamente e impactam na saúde do paciente com uma simples troca de mensagens. Por isso, lançamos, alguns anos atrás, a Precept 5G. A ideia é de um edifício digital, um marketplace, um health center, onde habitam médicos e profissionais de saúde que vão dar assistência ao paciente diretamente por telemedicina e preceptores. Os preceptores dão essa interconsulta de profissionais mais experientes e menos experientes. A Precept 5G evoluiu para WLife Sapiens Center. Eu vou precisar da ajuda para tirar esse risco da tela. Eu fiz sem querer. É alguma anotação? Não, né? Professor, Oi. você deve ter uma barra em cima, eu não sei você ou a Monique, talvez. Monique, que pode salvá-lo nesta situação. O senhor salva em algumas, ela Prontinho, salva. professor. Já beleza. paguei. Pronto, viu? Monique já tirou, está ótimo. Muito obrigado. Opa, é que eu fui dar um clique aqui, ela está com um risco, né? Ela está rindo da gente até agora, viu? Mas tudo bem. Como é que eu tiro agora? Eu não quero anotar mais. Pronto. E aí, a Precept 5G, o edifício digital, evoluiu para WLife Sapiens Center. Não tem como falar de inovação sem falar da cannabis medicinal. Graças à inovação tecnológica, essa planta que é usada como remédio, que temos registros desde a época dos egípcios antigos, a inteligência artificial e a inovação conseguem desmembrar o mais de 200 óleos, mais de 200 moléculas da planta, separando o mal falado, o coitado do delta-9-THC, que dá os efeitos colaterais psicoativos, de todos os outros óleos medicinais da cannabis medicinal, fazendo produtos farmacêuticos separados com precisão de indicação para cada tipo de necessidade humana. E o que falar dos devices, né? Até queria que colocasse no chat aqui, quem é que está usando um relógio ou o mesmo Libre, que é para monitorizar diabetes, que é esse que está no braço do paciente, anéis que monitoram frequência cardíaca. Muitas pessoas atualmente já usam isso cotidianamente, que geram informação tanto para o próprio paciente quanto para o médico, que dá para transmitir essa informação direto para o prontuário médico. Mas será que isso funciona, hein? Será que não é meio China? Será que a gente já tem evidência robusta, científica, para dizer que esses troços funcionam mesmo? Outra coisa que a gente pode usar é o SD Monitora. É um programa que monitora o paciente à distância, via WhatsApp, em planos de acompanhamento,
onde o paciente fica recebendo o dia inteiro perguntas do próprio médico, mas sem o médico estar lá. E aí, tomou o Glifage da manhã? Quantas abdominais você fez hoje? O ASD monitora, fica fazendo perguntas. No final, o médico consegue gerar, a partir da resposta dos questionários, gráficos de aderência e efetividade, e mantendo um plano de acompanhamento do paciente que é muito mais efetivo para o paciente do que a nossa velha consulta, retorno, que o paciente às vezes perde o acompanhamento e o próprio médico perde o paciente. De novo, será que isso funciona ou será que é invencionice de moda? Funciona assim. A gente já tem publicações robustas em jornais de alto impacto médicos. Eu trouxe aqui para vocês alguns, 1, 2, 3, 4, 5, o que coube na tela para não poluir muito, mas sobre devices e acompanhamentos à distância, publicação médicas robustas dizendo da efetividade e da melhora da qualidade de vida dos pacientes acompanhados à distância. Não tem como falar sobre inovação sem falar dos agonistas do GLP-1. Todo mundo conhece como as canetas emagrecedoras. Elas são relacionadas à obesidade, mas nada disso. Muito pelo contrário, a obesidade é a última coisa que elas fazem. As canetas emagrecedoras, os agonistas do GLP-1 e seus análogos e seus derivados, eles tratam esteatose hepática, gordura no fígado, diabetes, pré-diabetes, risco cardiovascular, risco de progressão de doença renal, segura a progressão de doença renal, retardando o início da diálise ou até evitando em muitos casos. Então, a qualidade de vida e a quantidade de vidas que essa tecnologia vai salvar daqui para frente é de altíssimo impacto. E o que falar do GPT, GPT-4? Esse aqui é um caso real. O paciente estava com esse edema embaixo da língua e com a foto mandada para o GPT-4, ele já começou a direcionar o médico nas primeiras possibilidades para que o médico consiga iniciar a investigação científica e seguir o tratamento clínico. Quem será que vai salvar mais vidas? O GLP-1 ou o GPT-4? Essa brincadeira e essa invencionice não foi minha, não. Quem provocou isso foi o Paulo Betti, que é CEO do G7Med. G7Med é uma startup de médicos e um administrador que fazem educação continuada em medicina, trazendo resumos de congresso e resumos de artigo de congressos internacionais, principalmente o grupo de endocrinologia. Vai salvar vidas, mas será que vai perder emprego? Esse aqui é uma IA que vai substituir, ou promete substituir, a secretária da clínica. Ela é uma IA que responde o WhatsApp, não é um bot, não é aquele bot chato, aperte o número 1. Ela é uma inteligência artificial humanizada que responde bonitinho, captura lead, consegue definir lead quente de lead frio, vai apartando os leads quentes para efetivamente virar uma consulta médica e marcar a consulta com o médico. Secretária, será que vai perder o emprego? E aqui, essa inteligência artificial faz a triagem médica. Quem já foi no pronto-socorro, passou pelo enfermeiro, e ele aplicou o protocolo Manchester, que você tria em grave, moderado. Essa inteligência artificial, o próprio paciente digitando no totem, consegue se classificar e classificação conforme a gravidade e agilidade no tratamento dos pacientes mais graves. Será que o enfermeiro vai perder o emprego? Em novembro do ano passado, de 2024, no Congresso Americano de Cardiologia, os japoneses lançaram esse artigo. Uma inteligência artificial que faz laudo de ecocardiograma. Para quem não é da área da saúde, no Brasil, para fazer ecocardiograma, tem que ser médico, tem que ser cardiologista e tem que ser especialista em ecocardiograma, o ecocardiografista. Com essa inteligência artificial japonesa, é só alguém segurar o aparelho em cima do peito do paciente, que ele já dá o laudo do ecocardiograma. Será que o ecocardiografista vai perder o emprego? Bom, como vocês já conheceram o Watson, a IBM lançou em 2015 o Watson Health para substituir o médico.
eles tentaram substituir o médico, chegaram com uma estratégia de marketing agressiva, só que não pegou. Nem os profissionais da saúde, nem os médicos, muito menos os pacientes, tiveram a confiança de se entregarem para esse tipo de tecnologia em 2015. Ela teve que declinar e teve um exit, uma venda desse Watson Health em 2022. Será que o Watson substituiria o Sherlock Holmes? O Watson servia para auxiliar ou para substituir o Sherlock Holmes? Só por curiosidade, o Watson era médico, cirurgião, formado na Universidade de Londres. E do ponto de vista ético, hein? O que será que o CRM, que o CFM fala disso? O CFM e o CRM têm umas condutas bastante conservadoras quanto à inovação, tecnologia. Porém, atualmente, o próprio CFM e CRM tem prescrições à distância que o próprio médico consegue fazer gratuitamente, se inscrevendo no CRM. As auditorias médicas já estão sendo usadas com a ajuda da inteligência artificial, inclusive nas sindicâncias internas. Mas até que ponto o CRM e o CFM podem ser mais liberais ou mais conservadores nas inovações? Será que com uma inteligência artificial o médico pode enganar os seus clientes? Será que a inteligência artificial pode transformar o médico num status melhor e maior do que ele já tem? A Gemini fez essa foto para mim a partir dessa foto numa festa de aniversário. Até que ponto isso pode ser benéfico ou maléfico para os pacientes? Eu não sei se vocês conhecem o Hey Jane. Eu vou passar um trechinho. Esse era um anúncio da Precept 5G. Bom, só para mostrar para vocês, era um anúncio da Precept, na época da Precept, que a gente fazia telemedicina em navios, em transatlânticos à distância. Esse não sou eu. Esse aí, e também não sou eu falando inglês tão bem. Eu gravei o texto, eu não gravei o texto, eu digitei o texto, gerei por GPT, transcrevi para inglês e pedi para Hey Jane fazer esse texto para mim. Até que ponto isso é enganação do paciente? Até que ponto isso é uma tecnologia de acesso? Aqui é um exemplo quando eu fui tentar usar o Meta, a inteligência artificial da Meta, uma pergunta médica. Errou grosseiramente, mas só soube que como eu desconfiei, eu fiz uma segunda pergunta e ela corrigiu a alucinação. Mas e se eu não desconfio? E se eu tomo uma decisão médica pela primeira resposta que ela me dá? Qual a responsabilidade do médico? Qual a responsabilidade da Meta? Por isso, em saúde, a inovação tem que ser muito cuidadosa. Ela tem que ser alimentada em medicina baseada em evidência, tem que ter validação científica e a prevenção com a ajuda da IA deve ser feita e alimentada só com artigos científicos. Um exemplo disso, apresento para vocês, para quem não conhece, a Open Evidence. A Open Evidence é uma IA, ela não consegue fazer post para Instagram, nem reels para o TikTok, porém, ela é alimentada apenas com biblioteca médica, seja o PubMed, seja alguma biblioteca médica. E ela é validada por essas escolas médicas americanas. Você, como médico, precisa ser médico, consegue fazer pergunta direta para a Open Evidence e ela responde, e ela gera, como uma IA generativa, ela gera uma resposta, mas baseada nos dados médicos de biblioteca médica. Outra IA que promete não alucinar muito, o SciSpace, ele, em vez de você colocar o artigo do PDF para o GPT destrinchar para você, ele é mais seguro de evitar que alucine como GPT, ajudando o clínico, ajudando o médico
no destrinchamento e no estudo de trabalhos científicos. No Instituto Mundaca, a gente tem a Ana. A Ana é uma IA que responde no WhatsApp e ajuda os nossos pacientes com perguntas simples que nós mesmos alimentamos, sobre síndrome metabólica, síndrome CKM, que é a síndrome cardiovascular renal metabólica, e algumas perguntas de uso sobre os medicamentos derivados de canabinoides. Mas então, mestre, o que nos torna humanos? Nos torna humanos selecionar imagens de semáforo. Será que ver semáforo e identificar semáforo é o que nos torna humanos atualmente? Olha aí o Alan Turing de novo. Esse aí é o Alan Turing simplificado, ou Alan Turing atualizado. É a partir do Alan Turing que a gente tem esse tipo de teste, o que nos define como humanos. Então, a definição de humano seria a espiritualidade. Até o momento, a gente não sabe que a IA possui espiritualidade, mas ela já ajuda o humano com ferramentas que promovem e que facilitam o desenvolvimento de espiritualidade. E por que eu estou falando nisso? Porque a espiritualidade faz parte da saúde, faz parte de medicina. Alguém conhece aqui o Deepak Chopra? Deepak Chopra é um guru, é um coach espiritual dos milionários. Deepak Chopra tem mais de 96 livros publicados, milhões de artigos em revistas, YouTube, entrevistas. E o Deepak Chopra fez uma inteligência artificial alimentada apenas com a obra dele. E tem um prompt na inteligência artificial dele que manda apagar o que ele se contradiz. Apaga por data. Se ele falou alguma coisa hoje que contradiz alguma coisa do passado, a de trás é apagada. Então, será que conversar com a IA do Deepak Chopra não é a mesma coisa que conversar com o Deepak Chopra? Será que criamos de verdade agora um avatar? Quem não conhece, quero que vocês prestem atenção, respirem para conhecer Aníbal Gil Lopes. Como vocês podem ver pela roupa dele, Aníbal Gil Lopes é médico. Dr. Aníbal Gil Lopes é médico, doutor em fisiologia, já foi diretor da Faculdade de Medicina de Fernandópolis e num congresso que eu fui do CRM, ele diz várias frases que me impactaram. Uma delas é sobre as fronteiras, o que a gente pode pensar na inovação. As fronteiras devem ser como as membranas celulares, que é o que envolve as nossas células. As fronteiras devem ser como as membranas celulares, permeáveis para tudo que seja benéfico à célula. Tá bom, vou contar para vocês, o Aníbal Gil Lopes também é padre. Aqui um pouquinho do currículo Lattes, do professor, doutor, médico e padre e humano Aníbal Gil Lopes. É isso que a gente tenta fazer no Instituto Mundaca. Inovação, saúde, tecnologia de ponta, terapias inovadoras como cannabis medicinal, sempre numa visão holística, incluindo a saúde espiritual, mental, a saúde física. Uma das inovações que a gente está fazendo é a terapia com cetamina, que o paciente recebe uma dose de cetamina, principalmente pacientes com ideação suicida fixa, depressão resistente a tratamento e transtorno de estresse pós-traumático, muito comum em militares que perdem o parceiro numa ação, numa guerra ou no dia a dia humano. A dose de cetamina retarda ou apaga a ideação suicida em até 6 meses com uma só sessão. O paciente com monitorização cardíaca e vigiado com médicos clínicos, anestesistas e enfermeiros. Um pouco do passado, que a gente já usou tecnologia em medicina, foi na época da Covid-19. Eu tive a oportunidade de coordenar o maior centro de terapia intensiva em Covid-19 de Alagoas, do Hospital da Mulher, e a gente usava telemedicina e teleconsulta à beira-leito, como vocês podem ver. Aqui sou eu conversando com os especialistas do Hospital do Coração Alagoano,
sobre uma paciente que estava com uma arritmia cardíaca e Covid-19 nesse leito de guerra que todo mundo lembra como era a Covid. Então, a previsão é que os algoritmos cada vez melhores conseguem prevenir as pandemias e a gestão de suprimento e de RH, que é o que mais matou na pandemia do que o próprio vírus, a inteligência artificial e as tecnologias vão nos ajudar muito para enfrentar futuros golpes como esse. Já que a gente está falando com economistas e a economia da saúde, a IA e a tecnologia e inovação em saúde vai fazer redução de custos, eficiência no diagnóstico, além de democratizar o acesso à saúde. Eita, esse slide poluído, hein? Apresento para vocês os prontuários médicos. É assim que a tecnologia entrega médico. Olha a tecnologia. Quando você vai na... E por que os prontuários médicos são tão poluídos? Porque ele foi feito da gestão para assistência. Ele não foi feito pro médico, ele foi feito por. O médico precisa a medicina definitiva. Essa enxurrada de processos médicos, ele precisa escrever exatamente o que o paciente tem para evitar que ele seja processado por besteira e seja mal falado. Isso gera uma sobrecarga de tarefa burocrática e afasta o médico do paciente, essa tecnologia. Ah lá, a médica lá, nem olhou para a cara de vocês. Quem já foi no médico aí e falou assim, ih, doutor nem olhou para a minha cara. É isso que está acontecendo. Então, o médico se desdobra e a burocracia da gestão se multiplica. Esse aqui do lado, eu trouxe um print de WhatsApp também. Sobre o TASI da Philips. É um dos mais usados em hospitais e é o mais terrível de multiplicações de pop-up, o que leva a uma perda de tempo e perda de raciocínio quando o médico está cuidando do paciente. É o TASI da Philips. E o que tem para solucionar isso? Durante a entrevista do médico com o paciente, ele não está fazendo uma entrevista, ele está fazendo uma anamnese. Anamnese, toda pergunta que o médico faz para vocês pode não parecer, mas segue um rigor técnico, porque ele monta, que é uma tecnologia que transcreve a conversa entre o médico e o paciente e depois gera uma anamnese dos moldes técnicos adequados, facilitando a conversa, facilitando o olho no olho com o paciente. Então, a doutora que estava lá só olhando para a tela do computador vai poder ter a oportunidade de olhar no olho do paciente enquanto a conversa está sendo gravada e mais tarde é gerada uma anamnese. Além da Anamnai, no Brasil nós temos o Doctor Assistant, o Nuance da Microsoft e o Voa Health. Aqui são duas contas minhas da Anamnai e aqui eu mostro para vocês, eu não sei se vocês conseguem enxergar a seta. Vocês veem a seta? Bom, no canto esquerdo, no canto direito é a transcrição da conversa com o paciente e aqui a anamnese já estruturada. Também dentro desse aplicativo tem uma inteligência artificial que a gente pode conversar e tirar dúvidas durante a consulta. E para os gestores, para a gestão hospitalar, também a tecnologia para isso, para evitar as glosas. O que é glosa? É quando você traz pessoas que não são da área da saúde e não têm nem ideia que isso acontece. Mas se o médico prescreve uma dipirona 2 vezes para o paciente, o convênio não paga uma, porque acha que só uma foi suficiente. E você tem que entrar e justificar milhões de vezes. A inteligência artificial e os prontuários eletrônicos vão ajudar a gestão hospitalar a evitar as glosas. Aqui a gente tem o exemplo do Laudit, o TASI da Philips, que eu acabei de falar mal, é um dos melhores para evitar glosa, e o Bionexo. Aqui a gente tem que pensar nas oportunidades e desafios. Os desafios, eu vou pedir licença para ler essa frase. Os cuidados de saúde serão mais sutis, mais regulamentados pelas razões certas do que
as outras áreas. Para mim, isso é natural. É uma decisão que pode impactar a vida ou a morte de alguém. Essa frase é do CEO da IBM, quando ele fracassava com o Watson Health, na época que ele estava vendendo o Watson Health em 2022. E as oportunidades é que a inovação constante, economia de recursos e melhores resultados em saúde pública. E o futuro da IA na saúde? Os diagnósticos são mais precisos. Contraintuitivamente, a tecnologia e a IA na saúde vai deixar a conduta médica mais personalizada e mais humana, e vai ter melhor eficiência em custos e economia em saúde. Então, de take home message, vamos pensar que o presente da saúde, a IA já transforma os cuidados da saúde em lugares como o Instituto Mundaca. As inovações são baseadas em evidência médica, e a prioridade sempre vai ser o cuidado humano. Eu vou querer, por favor, que vocês leiam essas duas frases e façam um exercício de pensar quem foi que gerou ou criou essas frases. A primeira: a tecnologia pode transformar a saúde, mas a segurança e o cuidado com o ser humano sempre estarão em primeiro lugar. A segunda frase: um software pode cuidar da doença melhor do que qualquer médico. Caberá ao médico cuidar do doente. Eu vou esperar uns 5 segundos para cada um pensar e talvez colocar no chat quem será que criou ou gerou essas frases. A primeira é do GPT, a segunda é do professor, médico, padre, humano, Aníbal Gil Lopes. Com isso, encerro minha apresentação e agradeço a paciência de vocês para a minha fala em 1.2 ou 2.0 no WhatsApp. Eu usei a OpenEvidence, eu usei o Gemini, eu usei o GPT para criar essa apresentação e eu usei o Gamma App para fazer os slides. Só usei depois transferi para o template da FIA. Obrigado. Vice. Muito bom, parabéns. Parabéns, professor. Obrigado. Maravilha. Fantástico. Olha quem está na tela agora, o meu preclaro amigo Barnabé. Professor Barnabé, você perdeu uma excelente palestra, uma excelente Não, aula. eu cheguei no começo, é que eu fiquei quietinho aqui, porque eu estou aqui de férias com as minhas duas netas, filhas do Dr. Luiz Guilherme, curtindo na Praia do Francês. Então, vai me sentir o direito de chegar 1 minuto atrasado, mas estou saindo muito feliz com a participação aí de mais de 76 pessoas. É inédito, como sempre, a liderança do professor Almir, do professor Manolo, nesses encontros, não é? Parabéns, Almir, parabéns, Manolo. Muito obrigado. Obrigado, meu querido Barnabé. Nós temos aqui tempo de fazer algumas perguntas. Eu vi uma observação do Sérgio Volk, que eu queria pedir para ele falar pessoalmente, da sequência, o André Vaccaro. Sérgio, você quer fazer a gentileza de posicionar aquilo que você levantou aqui no chat? Por Não, favor. com toda essa tecnologia, né, quando é que a gente pode imaginar que vai ter uma plataforma com todos os nossos dados de saúde, de exame de sangue, imagem e tudo mais, para ser acessado por qualquer médico em qualquer lugar? Essa que é a pergunta, professor Luiz. Essa é a grande impasse atualmente. Integração. Ainda há um raciocínio do século XX de posse dos dados. Isso no mundo digital, isso caiu por terra, né? Tive uma ideia, vou ficar quietinho. Não, tive uma ideia, conto, se alguém passar na minha frente, passou. E cada instituição parece que ainda se agarra nessa posse de dados em vez do compartilhamento de dados. Então, é sempre muito difícil uma tecnologia nova conversar com a outra, sempre é preciso fazer uma integração disso, e esse realmente é o que a gente luta. Isso
os médicos, os early adopters que defendem isso. Eu queria falar sobre um deles, que é o Lorenzo Tomé, da Saúde Digital. Eu mostrei um dos produtos dele, que é o SD Monitora, que é aquela pergunta que fica no WhatsApp. Ele é um dos grandes defensores dessa tese do compartilhamento, da integração entre os softwares. Mas, além dos softwares travados no desenvolvimento, o principal empecilho são as instituições quererem compartilhar os dados. Obrigado. Maravilha. Professor, tem uma pergunta. Um minutinho, por gentileza, pela ordem. Só o professor André Vaccari, nosso representante nos Estados Unidos, está desde lá. Você está nos Estados Unidos, André, agora? Sim, estou aqui, professor. Ele está pela ordem. Quem gostaria de fazer a próxima pergunta, levante a mão pelo sinal de costume ou então identifique que nós daremos a palavra. Em princípio, o professor André Vaccari. Por favor, André. Obrigado. O professor Luiz, olha, parabéns pela excelente apresentação, como sempre. É muito bom a gente ver aqui nos encontros da OEB, que a gente só vê qualidade de primeiríssimo nível. Muito obrigado, professor, pela sua palestra. E eu queria colocar alguns comentários rapidamente, não vou me estender para dar tempo para os outros, mas está acontecendo aqui nos Estados Unidos no momento agora, e a IA está vindo para ajudar bastante. Bom, eu trabalho com alguns clientes, eu sou consultor, né? Eu trabalho com alguns clientes que estão fazendo implementações em inteligência artificial e alguns na saúde. E como bem o professor falou agora, nesse minuto, respondendo ao nosso querido Sérgio Volk, a, a, a questão dos dados. Aqui nos Estados Unidos, pelo menos aqui, a questão do sigilo dos dados de saúde é gigantesca. Então, existem muitas empresas tentando quebrar isso, mas a questão é que o Congresso segura de uma maneira muito forte, um lobby muito forte com relação a essa questão das informações de saúde individual. Mas a tecnologia em si, querido Sérgio, ela existe, né? Como o professor sabe, a tecnologia ela existe, ela está pronta aí, mas ela tem que passar por todas aquelas regras da RIPA, né? Então Lei Geral de Proteção de Dados aqui, o LGPD. LGPD aí no Brasil, o LGPD e também, como diz, especificamente dentro da área da medicina, né? E um outro ponto, só para comentar, tem um cliente meu que ele é o líder de mercado em ERPs, né, que são softwares de gestão da empresa, para pequenas clínicas, para clínicas de audiologia no Brasil. E essa empresa brasileira é um orgulho grande que eu tenho, porque ela já entrou no México para também fazer isso, trabalhando com AI, inclusive. E agora, em janeiro, a gente abre Estados Unidos aqui, e está trabalhando com AI para alguns processos dentro da gestão do cliente de audiologia. E abriu também agora para clínicas multidisciplinares. Então, assim, obviamente é muito mais difícil trabalhar com os médicos, né? Mas as clínicas multidisciplinares, elas dão muito mais abertura para isso. E o que a AI faz, né, no caso desse cliente, é muito interessante. A AI, ela busca, ela prospecta dentro do que a gente chama do Big Data, dos dados de mercado, ela prospecta, assim como o Instagram faz com os algoritmos, etc., prospecta pessoas que têm uma determinada necessidade de saúde. E ela junta esse banco de dados e por IP, etc., consegue identificar quem são as pessoas e comunica aos profissionais de saúde na região: olha, tem essas pessoas que estão precisando do seu serviço assim, 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 assim. É sensacional. E um outro ponto, agora só para não me alongar mais, vou falar bem rápido esse. O governo americano ele tem uma necessidade muito grande. O mercado da saúde ele é muito carente no mundo todo. Graças a Deus a gente tem bons médicos. Mesmo assim, não é numa quantidade que a gente precisa para conseguir dar cobertura para toda a necessidade de saúde. Voltando à questão da audiologia, os audiologistas aqui nos Estados Unidos têm que ser doutores, né? Então, aqui você tem uma quantidade de médicos que não cobre a necessidade que a saúde tem. Então, AI está fazendo como fala, alguns avatares, né, em inteligência artificial para auxiliar nessa, como fala, em trazer essas pessoas. Porque são pessoas que vivem em condições onde você tem pouquíssima infraestrutura, cidades que você não tem um médico, às vezes tem que estar na cidade vizinha, etc.
e não conseguem ser atendidos pelo sistema público. Então, os Estados Unidos têm feito um investimento gigante para que a gente consiga buscar essas pessoas, levar a medicina até essas pessoas, identificar os casos e trazer para a medicina convencional. Olha, tem essas urgências aqui, esses problemas, tal, 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 assim salvar mais vidas. Maravilha. Professor Luiz Guilherme, com a palavra, queres fazer algumas considerações? Isso é disruptivo, né? Às vezes beira o assustador nosso raciocínio da Guerra Fria, né? Estão monitorando meus dados, mas isso é impossível de escapar. Nossos dados já estão expostos em rede, né? De repente, eu não quero que ninguém saiba que eu sou surdo, mas se eu começo a seguir coisa de aparelho auditivo no Instagram, já era, caiu. E isso nos anos 40, o marketing com panfletos e cupons de desconto, a gente já tinha esse desenho, só está mais otimizado pela tecnologia. Então, isso não adianta esse raciocínio conservador de achar quem não surfa a onda vai afogar na onda, a onda está vindo. Quanto à quantidade de médicos, a gente tem esse problema no Brasil, né? Porque agora vai ser o país com mais faculdades médicas abertas, vai ter médico para burro, só que a saúde vai estar cada vez mais em perigo, porque está abrindo faculdade de medicina sem hospital, sem professor, sem nada, abrindo como se abre boteco. Então, eu espero que a tecnologia consiga triar esses pacientes e mandar para médicos de verdade. A gente vai ter agora, a partir dos próximos anos, milhões de profissionais formados em medicina que a gente não vai poder chamar de médico, porque não vão ter qualidade nem de tratar um resfriado. Mas, em número, vai melhorar bastante. E por isso que é muito cuidadoso a tecnologia nisso, porque pode dar uma impressão de melhora de qualidade, sendo que se o operador da tecnologia não tiver uma base sólida, uma base robusta de conhecimento, ou pelo menos de disciplina para adquirir o conhecimento, aí não adianta o robô mais inteligente na mão do sapiens mais mal preparado, que o resultado em saúde não vai ser bom. Maravilha, maravilha. Com a palavra, o Arthur, que está com a mão levantada, depois o Claudinei, que queria fazer talvez uma consideração. Professor Arthur, por favor. Olá, professor Luiz, parabéns pela apresentação. O doutor Vaccaro, boas recomendações, inclusive veio a calhar a pergunta que eu ia fazer. Então, eu não sou médico desse grupo aqui, eu sou engenheiro, mas trabalho com clínicas de medicina do trabalho e estou envolvido num projeto voltado para audiologia ocupacional. Então, de encontro que o doutor Vaccaro trouxe para a gente. E a pergunta que eu gostaria de fazer para ambos, tanto o doutor Luiz e se o doutor Vaccaro puder contribuir também, é se vocês têm alguma solução ou conhecem algo que trabalha com a parte de avaliação assíncrona. Então, assim, baseado no que o doutor Vaccaro falou, aqui no Brasil também a gente teve uma grande dificuldade depois da pandemia, depois de 2020, por conta da migração dos profissionais de fonoaudiologia para a área clínica. Então, a medicina ocupacional, o ramo que eu atuo exclusivamente, ela tem essa carência desse profissional de fonoaudiologia. Os médicos podem laudar, normalmente a gente tem aproximadamente 9 médicos no nosso grupo de clínicas, e a gente usa também essa figura por conta da falta do profissional de fonoaudiologia. Então, eu tenho desenvolvido alguns trabalhos, alguns projetos bastante interessantes, onde eu gostaria de entender melhor sobre a avaliação assíncrona, ou seja, sem a presença do avaliador com a figura de um facilitador ou algo que a gente pudesse registrar isso para um futuro, um profissional de saúde, médico ou fonoaudiólogo fazer esses laudos. Obrigado pela oportunidade. Professor Luiz, com a palavra. Se não tem, vai ter. E se vai ter, você pode ajudar a criar. Tem um monte de menino aí, eu te apresento um monte de CEO de 20 e poucos anos que, com a sua demanda, eles criam. Por quê? Todo trabalho que for muito técnico, muito braçal, vai ser substituído. Então, por mais que humanos técnicos fazem um trabalho, inclusive de interpretação de um exame, isso a IA vai fazer, e vai fazer melhor.
na verdade. A interpretação e o uso desses dados, aí vai caber ao humano decidir, provavelmente com sugestões da IA, a conduta a ser tomada. Então, eu não sei te falar não exatamente sobre isso, porque eu sou clínico e nefrologista, né? E o contato com a audiologia que eu tive foi na época da Força Aérea, que eu fui médico da Força Aérea do ASP, em São Paulo, em 2006. Mas deve existir. Se não existir, vai criar. E se existir algum, acho que aconselho você a achar um desenvolvedor e você criar, porque você tem a demanda. É só você explicar a demanda que o menino cria. Tem os meninos que estão criando tudo isso aí. Não sei se o doutor Vaccaro tem mais algum contato com isso, mais técnico, mas eu não sei dizer de nenhum que já existe. Eu agradeço a ambos a deferência, mas meu doutorado ainda não veio. Pode me chamar de André, Vaccaro, como vocês quiserem. E um dia eu chego lá, né? Eu tenho exemplos muito bons aqui, todos aqui que têm seus PhDs. Mas, sim, existe, está caminhando aqui nos Estados Unidos, está caminhando uma velocidade absurda o desenvolvimento da AI e está sendo trabalhado muito na saúde porque o governo está pondo muito dinheiro. Então, assim, tem alguns projetos que a gente acompanha, mas, assim, sempre essa questão da análise dos exames, ela é uma das mais delicadas que tem, né? Porque, obviamente, aí vem o conhecimento do médico, tudo, e uma decisão sobre um diagnóstico, né? Então, é bastante complexo essa questão, né? Mas existem outras frentes onde a AI está indo com mais velocidade. Em alguns pontos, essa questão que o professor muito bem levantou sobre a substituição do capital humano, por exemplo, em nível técnico, etc., são pontos que estão sendo muito discutidos. Existem lobbies muito fortes para não deixar isso acontecer dentro do próprio Congresso aqui, né? A gente não sabe até que ponto isso é positivo, a gente sabe que uma hora é inevitável, como o professor falou, isso vai ocorrer, é inevitável, mas obviamente tem interesses até de categorias profissionais querendo preservar os seus profissionais, né, com relação à evolução da AI. Mas é questão de você saber, desses próprios profissionais, saberem se adaptar a esse novo ambiente e saberem utilizar a AI, ou a AI, né, para poder chegar como fala, a consecução dos seus trabalhos. Muito bom. Mais alguém? Ainda temos 32 segundos para uma pergunta e 32 segundos para a resposta, se alguém tiver interesse em fazê-lo. Eu gostaria que o professor Barnabé participasse não diria com perguntas, mas com avaliação. Ele Sim. é, ele é fantástico, ele já está nessa área de inteligência artificial, e que ele falasse um pouco da própria experiência dele. Professor Barnabé. Palavra do chefe, Barnabé, não se discute. Sugestão do chefe é uma ordem, né, Almir? É. Manolo, muito obrigado. Na realidade, Manolo, eu tenho o orgulho do aluno superar o mestre. E, nesse caso, o filho superar o mestre, né? Participamos desde o início juntos. Eu tenho a felicidade de ter o meu filho como médico interessado na inteligência artificial, né? Ele que representa uma geração da transição analógica para a cognição digital, né? Ele se formou no ano 2000, então ele passa por esse processo, ele faz toda uma faculdade analógica, né? E cai no mundo digital e teve a capacidade de se adaptar a isso. Muitos colegas dele ainda estão sendo analógicos, né? Eu gosto muito de fazer essa divisão da geração da cognição analógica para a geração da cognição digital, né? Não é tecnologia que eu estou falando em cognição mesmo, né? E a grande dificuldade é o pessoal da analógica, como eu, que já estou comemorando 77 anos, transformar a minha cognição analógica e começar a cair na cognição digital. É um abismo muito grande dessas gerações. Portanto, tem que ter uma vontade de aprender a desaprender muito grande, né? Eu acho que o grande desafio
dessa época que estamos vivendo, do século XXI, né? O Harari, acho que foi muito feliz quando ele escreveu o século XXI, né? Os desafios do século XXI. O grande desafio é aprender a desaprender de 15 em 15 minutos, né? Porque aprender a desaprender já é difícil, né? Na velocidade que nós estamos, está lá o André, lá nos Estados Unidos, deve estar vivendo isso. Aliás, depois, André, eu quero falar particularmente com você no seu WhatsApp, o Almir te passa o meu, mas eu quero dizer que essa é o grande desafio. O segundo grande desafio, e que está cada vez mais claro, é saber fazer perguntas para a inteligência artificial e ouvir as respostas, né? Porque nós, Homo sapiens, temos a característica de fazer pergunta e não ouvir a resposta. Agora, fazer pergunta para IA é mais difícil do que fazer pergunta para as pessoas, porque cada IA tem a linguagem própria, tem a característica própria. Eu gosto de dar um exemplo que é importante nessa transição que todos nós estamos vivendo, saber que cada IA tem uma linguagem. Eu gosto de dar o exemplo do ChatGPT, que é o mais conhecido, né? Eu fiz um curso com um dos fundadores do ChatGPT e aprendi com ele o seguinte, que o GPT, quando o chat, você faz a pergunta em inglês e a assertividade da resposta dele é em inglês, mas é muito mais assertiva. Mas aprendi também que quando você faz a pergunta o GPT em inglês, você não usa para ele ser o tradutor. Você vai no Google, outra inteligência artificial, pede para traduzir, aí coloca a pergunta em inglês, ele vai responder em inglês, não é para pedir para ele traduzir, para ele não viciar a resposta. Aí você pega a resposta dele em inglês e vai usar o Google ou outra inteligência artificial que usa a tradução. Enfim, este é uma maneira importante para a gente entender o relacionamento, né? E outra coisa que é importante entender o relacionamento das inteligências artificiais é saber a diferença de uma inteligência artificial demo, né, que é a demonstração, que é a amostra grátis, né? As inteligências artificiais todas têm amostra grátis, mas a diferença de um GPT amostra grátis para o GPT profissional é, como próprios criadores dizem, a diferença de uma cabeça de formiga para a cabeça de um elefante. Então, falar que a inteligência artificial não respondeu certo, eu corrigi a inteligência artificial, é uma pretensão de desconhecimento do Homo sapiens. O que o Homo sapiens não soube é fazer a pergunta certa para a inteligência artificial, ou a linguagem certa da inteligência artificial. E a inteligência artificial, e o doutor Luiz Guilherme sempre lembra isso, é que nem um recém-formado médico. Ele sempre está respondendo tudo que o médico preceptor pergunta, só que nem sempre é certa. Então, uma inteligência artificial, mesmo a amostra, mesmo aquela gratuita, ela sempre vai responder, mas não necessariamente a resposta correta. Porque você não soube perguntar ou porque você usou uma inteligência amostra grátis, que não tem a capacidade de uma inteligência mais desenvolvida. E outra coisa que é para a gente aproveitar essa magnífica aula do Dr. Luiz Guilherme, é importante que ficou de forma um pouco subliminar, talvez eu, como professor muito velho e analógico, faria uma referência maior, é que a inteligência artificial tem que servir como a nossa alma gêmea. A inteligência artificial, cada vez mais, é mais inteligente que o Homo sapiens, mas ela nasceu criada por ele para servi-lo. Então, quanto maior for a proximidade de uma adoção de uma inteligência ligada à sua atividade, maior a personalidade que essa inteligência vai utilizar do usuário. O doutor Luiz Guilherme mesmo, eu gostaria dele citar uma experiência que ele teve com a inteligência artificial que ele adotou e que começou a conversar com ele. É uma experiência
real e que eu acho que vale a pena trazer para todos nós, principalmente da minha geração analógica. Ok, Doutor Luiz professor. Guilherme. Então, queria aproveitar, professor Barnabé, professor Manolo, só pedir ao Luiz Guilherme para pegar esse gancho, fazer suas considerações finais também, antes de passarmos a palavra para o professor Manolo para o encerramento formal do nosso encontro. Professor Guilherme, então, respondendo à observação do professor Barnabé e já fazendo suas considerações finais, por gentileza. A experiência dá para contar rapidamente. Eu usei aquela que eu apresentei para vocês, a Open Evidence. Ela não é para fazer post de Instagram. Ela é base de dados em bibliotecas médicas, em artigos científicos. Ela responde, apesar de gerar a resposta, ela gera só para aquela base de dados. Aí eu fiz uma pergunta específica que eu tinha dúvida mesmo fisiológica, como é que funcionava no corpo, porque é um conhecimento meio que, sabe, meio cultural, todo mundo sabe, mas como é que funciona? Eu comecei a perguntar, ela não me respondeu. Ela deu a resposta que todo mundo daria. Comecei a perguntar novamente, específico. A própria inteligência artificial, a Open Evidence, que é menos humanizada, vamos dizer assim, começou a usar negritos para falar comigo. Falei, eita, tá brigando comigo agora? Né? Então, aí ela me explicou e deu essa sensação de humanidade até na menos humana das IAs. Era para contar isso e eu agradeço demais a oportunidade de estar falando com pessoas como vocês. Enriqueço cada vez mais. A gratidão é sincera e bastante grande, assim. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Maravilha, professor Luiz Guilherme Camargo de Almeida, excelente aula que nós agradecemos em nome da FIA e da parceria com os economistas do Brasil, agradecendo também a presença de todos e passo a palavra ao ilustre professor Manolo, como presidente da Ordem dos Economistas, que depois que ele fala, o presidente fala, a gente não fala mais. Professor Manolo, o senhor está com a palavra. Bom, dizer da nossa alegria, da nossa satisfação pelo fato do professor Luiz Guilherme ter nos ministrado essa excelente aula, essa excelente palestra sobre as aplicações da inteligência artificial na área da saúde. Creio que para todos nós é um alerta, né, sobre questões relacionadas com a saúde, uma vez que podemos contar com inúmeros processos gerados pela inteligência artificial para nos beneficiarmos desse magnífico momento que estamos vivendo aí, né? Então, professor Luiz Guilherme, muito obrigado, em nome da Ordem dos Economistas do Brasil. Muito obrigado por participar desse momento OEB, que é uma parceria com a Fundação Instituto de Administração, sendo que na Fundação Instituto de Administração, contamos com o professor Almir, que é o coordenador do curso Procede. Então, muito obrigado a todos pela presença e até o próximo Momento OEB, que tenho certeza continuará sendo um sucesso, conforme nós temos observado nesses últimos anos. Parabéns a todos. Obrigado, queridos. Um super abraço.